Olá, está começando a partir de agora o Câmara Entrevista. Hoje recebemos aqui no nosso estúdio a professora Ail Meireles Ortiz, ela que é integrante do GT, o Grupo de Trabalho Santa Maria Cidade Educadora. Antes de darmos início à nossa conversa, muito obrigado, professora, pelo tempo que a senhora disponibiliza a nós aqui da TV Câmara para falar de uma pauta importante, que é a adesão de Santa Maria junto ao programa Cidades Educadoras. Queria que a senhora explicasse esse que é um projeto que tem âmbito global, mundial, e Santa Maria se inseriu e a senhora vai nos auxiliar a entender a partir de agora essa pauta. Mais uma vez, obrigado, bem-vinda. É sempre um prazer nós estarmos próximos aos espaços que nos são proporcionados para a divulgação. Então, eu também agradeço bastante em nome do nosso grupo de trabalho e também da nossa vice-prefeita, a professora Lúcia Madruga, que está mobilizando de forma líder este programa aqui no nosso município de Santa Maria. Professora, sobre o Cidades Educadores Santa Maria, até ao lhe apresentar, a senhora é integrante desse GT, desse grupo de trabalho. Qual o objetivo do programa aqui especificamente em Santa Maria? Bem, nós do grupo de trabalho integramos, né, uma proposta que é uma proposta internacional. Nós integramos, então, a AICE, integramos também a Rede Brasileira de Cidades Educadoras e estas associações elas estão fortemente alinhadas aos princípios da Carta das Cidades Educadoras. Então, existem 3 grandes princípios que estarão sendo os norteadores das nossas ações aqui no município de Santa Maria. Estes 3 princípios que alinham, né, a Carta das Cidades Educadoras, ela coloca sobre estes 3 aspectos, então. Primeiro, o direito a uma cidade educadora. Um segundo princípio envolve o direito, o acesso à cidade. E um terceiro princípio, ele busca estar atento, né, a toda uma atenção global, integral das pessoas residentes, né, ocupantes sobre a cidade. Então, estes 3 princípios que alinham e que estão regulados na Carta das Cidades Educadoras serão os nossos princípios norteadores aqui também. Professora, como que se deu, qual foi o caminho percorrido para que Santa Maria se credenciasse junto à Rede Mundial das Cidades Educadoras? Assim, em torno de 2018, 2019, ocorreram alguns diálogos entre algumas pessoas, né, que estavam muito motivadas a inserir este tema sobre a cidade. Nós tivemos um grupo, então, de estudo, um grupo de diálogo, que envolveu alguns professores da Secretaria Municipal de Educação e também um professor que nós consideramos assim o grande inspirador deste processo de implementação, que foi o professor Márcio Tasqueto, que hoje é o pró-reitor de extensão da Universidade Franciscana, e também integrantes do Instituto Federal Farroupilha. Então, nós tivemos alguns professores da SMED, a professora Medianeira, a professora Gisele, estavam a própria atualmente secretária de Educação, e mais outros colegas do profissionais de ensino da rede municipal. A partir daí, foi se estruturando, então, um grupo de trabalho, o qual nós nominamos por uma Santa Maria Cidade Educadora. A partir daí, então, estiveram se aproximando, agregando representantes, então, de várias instituições locais. Nós temos, então, representantes da 8ª Coordenadoria Regional de Educação, temos representantes da Secretaria Municipal de Educação,
representantes de algumas secretarias municipais, Secretaria da Cultura. No momento inicial, nós tínhamos da Secretaria do Meio Ambiente. Na época, o IPLAN, representantes, então, do IFAR, representantes da Universidade Federal de Santa Maria, representantes, então, da Universidade Franciscana. A partir daí, foram, então, encaminhados à Câmara de Vereadores a possibilidade, então, de pleitearmos a formatação, a homologação de uma lei municipal que pudesse reger, então, esta proposta. E aí nós tivemos o apoio, na época, então, destes legisladores, e então tivemos, então, a partir de 2025, a efetivação, a concretização, então, deste texto legal de dimensão municipal, e, a partir daí, são encaminhados alguns procedimentos. Dentre eles, exige, então, que possamos estar credenciados, ou seja, cadastrados na AICE, que é a Associação Internacional de Cidades Educadoras, com sede em Barcelona. Então, nós já estamos cadastrados na AICE, integramos a REBRACE, né, que é a Rede Brasileira de Cidades Educadoras, e aí houve, então, como eu diria, o abraço da vice-prefeitura pela professora Lúcia Madruga, que acreditou fielmente nesta proposta, e então passa a mobilizar de forma sistemática e de forma ordenada este processo. Então, neste momento, nós já temos uma legislação que nos embasa, nós já temos o apoio da gestão pública municipal, nós já estamos com algumas ações que estão alinhadas, dentre elas, nós já construímos o primeiro fórum de secretários, onde nós dialogamos com todos eles. Este diálogo partiu da iniciativa, então, da professora Lúcia Madruga, em que ela propôs estarmos trabalhando de forma extremamente, fortemente articulada ao plano estratégico da gestão pública municipal. Então, no momento, estamos aí. Professora, a senhora apontou a questão deste, digamos, funcionamento intersetorial das secretarias. Perfeito. Como que vai se dar isso junto às cidades educadoras? Bem, nós, a partir de agora, estamos aguardando o recebimento da assinatura do decreto minuta, onde nós temos todo um processo de sistematização do regulamento de um comitê intersetorial da cidade Santa Maria como cidade educadora, e ali tem toda uma regulamentação que estará organizando este grupo de trabalho a passar a essa transição, então, para um comitê. E este comitê, então, a partir da sua estruturação, estará conversando com este grupo de secretários, com representações da sociedade civil, e, a partir daí, nós vamos, então, estar, a partir da organização de algumas comissões temáticas, nós estaremos recebendo projetos, os quais serão analisados e estarão sendo encaminhados para execução. Alguns projetos, eles já acontecem em Santa Maria. Por quê? Porque nós estamos partindo da concepção de que nós já possuímos muitos projetos alinhados a estes princípios da Carta das Cidades Educadoras. Então, nós vamos partir do que já está sendo desenvolvido, vamos partir de potencialidades locais, tendo como eixo, como eu diria assim, conceitual, a ideia de que distritos e bairros compreendem territórios educativos. Então, nós estamos
aliando as propostas da gestão do governo municipal aos princípios da Carta das Cidades Educadoras. Então, nós estamos, vamos dizer assim, explorando esta linha de ação de governo, que é a estruturação desse plano estratégico, elegendo e diagnosticando temáticas emergenciais a serem desenvolvidas, e estaremos também ouvindo, né, ou na escuta dos residentes dos bairros, aproveitando também, explorando também esta linha de ação do governo municipal, que é a prefeitura nos bairros. Então, nós pensamos a ideia de explorarmos as potencialidades destes bairros, né? Vamos vê-los como potenciais espaços educativos, potenciais espaços de aprendizagem, né? Onde nós entendemos que os espaços formais, os não formais, os informais, eles compreendem potenciais espaços à educação. Então, universidade, escola, rua, CTG, teatro, todos esses espaços educam, ensinam, aprendem, e é esta concepção, eu diria, basilar de cidade educadora. Professora, dentro dessas potencialidades que a senhora colocou, o que a senhora poderia adiantar, quais ações previstas nessa largada para o programa aqui em Santa Maria? Bem, nós estamos inicialmente alinhando, né, como eu diria, alinhando toda uma sistematização da análise de que estes secretários e suas equipes vão nos fornecer. A partir dali, nós vamos, então, reforçar estes projetos. Então, nós não podemos dizer assim que nós já temos algumas ideias. Nós estamos trabalhando dentro de 3 grandes eixos nos bairros. Nós gostaríamos de dar uma atenção à infância, ao meio ambiente e às relações intergeracionais, porque são grandes focos de atenção a uma cidade educadora. Nós temos um diferencial na instauração deste processo aqui no nosso município, porque nós pensamos descentralizar nessa dimensão territorial de distritos e bairros, atentos a eles, a escuta a eles, para que nós possamos, então, atingir o universo do nosso território Santa Maria. Então, nós vamos ouvi-los, depois nós vamos, então, redimensioná-los e, a partir daí, nós vamos estabelecer acordos, parcerias, para que nós possamos, então, entrar em ação. Nós estamos projetando algo pensado, mas de forma firmemente articulada à proposta de governo. Nós não estaremos agindo de forma paralela, jamais. Nós estamos realmente assim. E é também, esta forma de trabalho é algo que vem aderindo à concepção de cidades educadoras transmitida pela AICE, que é essa ideia de alianças entre a municipalidade, no sentido do governo municipal, da gestão atual, por exemplo, no momento, e a escuta à sociedade civil. É nesta lógica que nós gostaríamos de estar atuando, atendendo a todos, sempre partindo das potencialidades para que nós possamos construir esse sentimento cidadão em que este ocupante do bairro, que é um território educativo, de um distrito que é um território educativo, eles possam estar se sentindo pertencentes àquele espaço. É essa a nossa lógica, partirmos de potencialidades para que eles percebam, temos algo positivo, vamos fortalecê-lo. Então, esta é a ideia. E algumas fragilidades nós vamos compondo novas ações.
Estamos também alinhando, finalizando diálogos, conversas com as instituições de ensino superior, no apoio que eles nos darão a partir de ações extensionistas. Então, nós estaremos, como que eu diria, também, né, explorando este espaço acadêmico de que nós chamamos na academia de curricularização da extensão, em que todas as áreas acadêmicas estarão necessitando, então, de estarem em recortes, né, territoriais da cidade para contribuir com a comunidade santamariense. Professora, tem eixos que a senhora apontou que me parece que também estão no programa Cidadania, Inclusão, Sustentabilidade. Perfeito. Junto à rede municipal de ensino. Claro, a gente está falando do município junto à rede municipal. Perfeito. É o que me parece. Mas de que forma também pessoas fora da rede, como a senhora apontou, instituições de ensino superior, elas trarão esse aprendizado para dentro da rede municipal de ensino, para desde os anos iniciais até o ensino fundamental, para ter esse conjunto de ações sendo executadas? Bem, nós temos a escola como uma ferramenta mobilizadora desta construção cidadã. Então, nós teremos com a escola, que envolve todos os segmentos, né, escolares, os alunos, os professores, os funcionários, os pais, que estarão, eles estarão ligados, eles estarão dialogando com estas outras instituições. Então, os benefícios advindos destes projetos que estarão conectando muitas instituições, eles estarão seguramente atingindo os espaços escolares também. Então, nós pensamos que esse trabalho é um trabalho integrado. E há autoras que dizem, então, por exemplo, que o bairro é um laboratório potencial para experiências educadoras. Então, nós estamos focando também nas comunidades escolares, porque as escolas, como pontos como que eu diria, de espaços de aprendizado e de educação, eles estarão ultrapassando essas ações educadoras e de aprendizagem ao bairro. Então, é algo que acontece de forma integrada, interativa, indo e vindo. É nesta ideia que nós vamos organizar. Tanto é que nós vamos organizar até um cenário, um desenho, uma cartografia de como irá acontecer este trabalho aqui no nosso município de Santa Maria. Professora, e como se dará, de certa forma, a métrica para aferir a efetividade do programa? Teremos métricas, resultados, em busca, né, de resultados? Perfeito. Então, assim, quando nós instituirmos, né, este comitê, o comitê já prevê ali, sim, muito bem lembrado o que tu falaste agora, porque nós teremos alguns núcleos de jornal na sua estrutura organizacional e algumas atribuições. Dentre as atribuições, nós temos a organização de comissões, as quais estarão coordenando o desenvolvimento de determinadas ações que estarão alinhadas a alguns eixos prioritários. Estes eixos prioritários, eles estarão direcionando projetos, acompanhando projetos e avaliando os projetos. E há uma previsão neste regulamento de um momento de apresentação de resultados. Não só finais, nós estamos pensando em resultados parciais, anuais. E, se for possível, nós pensamos instituir num formato de anuários, assim, boletins anuais que estarão veiculando estes resultados. E, professora, por meio dessas métricas, vendo essa aferição de resultados, de atingimento dessas questões que vão ser pontuadas, há possibilidade, daqui a pouco, de captação de recursos junto a órgãos internacionais? Como é que se dá isso?
de estarmos integrando a Associação Internacional de Cidades Educadoras, abrange também este apoio maior para o desenvolvimento de ações locais. Né? Por exemplo, a AICE contempla 483 cidades educadoras, 485 cidades educadoras, não é? O Brasil contempla 43 e o Rio Grande do Sul contempla 15 cidades educadoras. Então, todo esse cenário, ele pode ser beneficiado por esse apoio da AICE. Porém, nós podemos pleitear, sim, projetos e encaminhar algumas ações que possam ser submetidas, né, a alguns espaços de captação de recursos. Poderemos. Não temos agora um projeto que nós diríamos que se encaixe, por exemplo, em algum perfil, mas sim poderemos buscar apoio em alguns editais para submissão de projetos que sejam inovadores, que sejam de caráter social. Vamos ver. Se trata mais, então, pelo que a senhora fala, de, digamos, um ISO, que Santa Maria vai ter um selo, porque a senhora foi trazendo os números, foi cascateando. No Rio Grande do Sul são 15 municípios, a gente tem 497, então Santa Maria está entre os 15. Perfeito. Entre os 15, e aí com essas métricas, com a aferição atingindo essas metas que serão colocadas, vai se credenciando para daqui a pouco buscar recursos junto a órgãos de fomento. Mas é muito mais a questão da capacitação, de ter esse reconhecimento, do que propriamente a questão financeira. Perfeitamente. Então, assim, não se tem esta perspectiva e não inclui essa perspectiva nesta dimensão de movimento das cidades educadoras. A ideia é centrar em atingir resultados que estejam alinhados aos princípios das cidades educadoras, que são esses grandes princípios que você acabou de falar ali no início da nossa fala, que é a questão da inclusão, reforçar diversos aspectos que colaborem com a melhoria da qualidade de vida dos residentes daqui do município, inclusão, relações intergeracionais, sustentabilidade, e todos esses aspectos. Esse é o principal propósito. E dentro dessas questões que a gente pontuou aqui, cidadania, inclusão, sustentabilidade, tem vários eixos, tem essa questão que a senhora falou, vai ter, digamos, um espelhamento, né, do que está junto ao plano estratégico do município com os Cidades Educadoras, que é uma rede mundial, e dentro disso tudo, professora, há um prazo, digamos, de validade para execução dessas ações, porque como se trata de um programa que vem de uma rede global, não tem como se mensurar. Bom, se inicia em 2025, vai até 2028, ou a ideia, imagino que perpasse os governos. Não há uma limitação temporal. Isso. Porque, na verdade, essa legislação é uma legislação que é de Estado e não de governo. Então, pretendemos que este comitê ele se perpetue. Então, as ações elas irão se desenvolvendo conforme forem, como eu diria, a ambiência de aceitação e de fluidez, né, dessas intenções e dessas inserções da população e também dos integrantes da gestão municipal. Professor, é um tema que, falando aqui, se vê que tem uma complexidade. De que forma também, como a senhora pontuou, vai haver essa questão intersetorial das pastas, ensino superior, a rede municipal. Ao falar aqui, a gente está avançando no tema, mas o que a senhora percebe daqui a pouco que pode haver, digamos, uma dificuldade de entendimento, dado que é um programa internacional, que ele está espelhado aqui no Brasil, Rio Grande do Sul, Santa Maria, e, claro, né, cada um com as suas peculiaridades. A ideia sempre é estarmos conectados à escuta dessa população local. Então, este comitê intersetorial de Santa Maria Cidade Educadora, ele irá focar no local.
Então, a ideia dessa organização mundial, da organização, temos a delegação da América Latina de cidades educadoras também. Temos a Rede Brasileira de Cidades Educadoras. Então, essa organização é para o acompanhamento, é para a mobilização. Não está sendo concebida como algo que hierarquize. É apenas no sentido de mobilizar, de dar o apoio, de fomentar, é dentro desta concepção. Então, a nossa ideia é fomentarmos a possibilidade de qualificarmos o espaço territorial, né, de Santa Maria. Essa é a ideia. Professor, agora a gente vai ter que dar encerramento à nossa entrevista, mas antes, também para dar fecho à nossa conversa, que ela é agregadora, mas também igualmente complexa, como que a senhora, a senhora que representa aqui o programa Cidades Educadoras, o GT de trabalho, o Grupo de Trabalho Cidade Educadora aqui em Santa Maria, qual é a percepção, pelo menos a projeção que vocês fazem deste programa, os benefícios, como que pode transformar Santa Maria, vamos colocar a médio e longo prazo? Eu diria, nós estamos, é um aprendizado novo. Nós já temos conhecimento de outros municípios que aderiram a esta concepção, né? Eles estão evidenciando, né, resultados positivos, porque dentro destes eixos que você mais de uma vez referiu aqui neste momento, eles estão avançando. Estarão sendo concretizados projetos que chamem, que possam atrair a pessoas e integrantes dessa cidade de forma diversa, né? Isso é um aspecto interessante que nós gostaríamos. Nós estamos pensando, então, estar atentos aos bairros. Então, nós estamos partindo da ideia de atingir a todos. Então, esse é um ganho que nós precisamos estar projetando, visibilizando. Então, provavelmente, todos os bairros estarão, de uma maneira menor, uma maneira pouco maior e de uma forma plenamente efetiva, vamos dizer, dos projetos. Não vamos atingir todas as demandas, né? Mas o que nós necessitamos é, a partir dos projetos, visibilizarmos melhorias. Mas, assim, a grande ideia é que nós possamos estar trabalhando com os espaços todos desta organização territorial. Que não fique apenas, vamos ser bastante diretos, apenas do bairro centro. Não. Nós estamos buscando a escuta, a visibilidade e a atenção aos bairros. Não teremos, talvez, resultados imediatos, mas eles pensamos que sejam gradativos. Eu gostaria, se for possível, então, de mencionar algumas pessoas que estão efetivamente conosco em vários momentos do GT. Nós temos a minha colega que me acompanha aqui, que é a professora Thaís, ela é da Secretaria Municipal de Educação. Nós temos a professora Solange Mainardi, que nesta organização do comitê há uma exigência, que é uma assessora técnica, juntamente com a vice-prefeita, professora Lúcia Madruga, né? Nós temos o Roberto Oliveira, da Secretaria da Cultura, temos a professora Carmen Pacheco e eu, Ail, que integram, nesse momento, a 8ª Coordenadoria Regional de Educação. Temos a professora Adriana Zamberlan, a professora Thaís e a professora Cláudia. Elas estão representando o IFAR. Neste momento, nós temos ainda a professora Gisele, que está representando a Universidade Federal de Santa Maria. Ainda temos a participação da Raíssa, da Secretaria de Urbanismo e Projetos, porém, nós vamos... ocorrerão algumas alterações, né? Este comitê, no momento, ele é voluntário, não há nenhuma portaria com remuneração, é um projeto voluntário que eu gostaria de expor.
Temos, então, a professora Medianeira, que está conosco também, da Secretaria Municipal de Educação, e temos ainda, então, esse apoio técnico no sentido conceitual, teórico e organizacional, que é o professor Márcio Tasqueto, da Universidade Franciscana, o qual nós temos todo um processo de avanços, né, da cátedra da Unesco pela Universidade Franciscana, que está alinhada à concepção de cidades educadoras. E hoje nós vemos também uma nova roupagem a este processo de instauração no país, que é a educação integral, em tempo integral, que está baseado também em importantes princípios da Carta das Cidades Educadoras. Então, é algo que vem de forma bastante consistente, eu diria, para incorporar como que eu diria, um sentido colaborativo nas ações de gestão pública municipal e demais espaços territoriais do país. Perfeito. Professora Ail Meirelles Ortiz, integrante do Grupo de Trabalho Santa Maria Cidade Educadora, falando sobre este programa, junto a uma rede global que fez aqui do município também um grupo seleto de municípios gaúchos que integram essa rede. Dentro de 15 municípios, Santa Maria é um deles. Você confere este programa do Câmara Entrevista no canal 18.2 da TV aberta e também no YouTube TV Câmara Santa Maria. TV Câmara, a tela da cidadania.